tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos estar trabalhando os setores secundários e terciários da economia africana. Vamos lá? A industrialização dos países africanos é consideravelmente menor que a dos países mais desenvolvidos e a dos países em desenvolvimento, tanto da Ásia quanto da América Latina. Porém, no norte e no sul do continente, existem alguns setores mais desenvolvidos, como a indústria petrolífera, têxtil, alimentícia e siderúrgica no Egito, de óleos vegetais e máquinas agrícolas na Argélia, de energia e alimentícia no Zimbábue, química, metalúrgica, siderúrgica, têxtil, de papel, de máquinas industriais e equipamentos de transporte na África do Sul. Por ser um continente muito desigual, a participação da indústria no PIB dos países varia muito. Países como Malawi, República Centro-Africana e Chad têm desenvolvimento industrial muito reduzido, cuja participação não ultrapassa 20% do PIB. Já em Angola, Líbia e África do Sul, por exemplo, apresentam maior participação nesse setor. Então, esse mapa ele mostra a concentração industrial mundial, ou seja, em que locais do globo existem maior concentração de indústrias. Dessa forma, nós podemos notar que os locais onde apresentam maior concentração de indústrias vão ser no hemisfério norte, principalmente na América do Norte, na Europa, na Ásia. E o continente africano ele vai ter um número muito reduzido dessa participação industrial. Agora, ampliando e focando especificamente no continente africano, nós percebemos que nós vamos ter indústrias no Egito, nessa parte mais ao norte da África, aqui próximo do Golfo da Guiné, principalmente extrações petrolíferas, entre o Zimbábue e até a África do Sul, alguns pontos muito específicos de indústrias. O primeiro mapa dá uma dimensão da concentração industrial no mundo. Ele mostra ainda o quanto a África está em desequilíbrio, tanto externo, pois apresenta a menor concentração entre os demais continentes, quanto interno, pois as poucas concentrações industriais estão localizadas principalmente mais ao sul. Quando analisamos somente o mapa da África com escala maior, observamos outras regiões industriais, mas mesmo assim em poucas áreas do continente. Além da África do Sul, há polos industriais nos seguintes países: Zâmbia, Zimbábue, Nigéria, Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito e na divisa da República Democrática do Congo e no Congo. Geralmente, a indústria africana se concentra em produtos manufaturados menos complexos, como motores elétricos, equipamentos de transporte e tratores, produtos químicos e de petróleo, processamento de alimentos, têxteis e cimento. Para alcançar mais desenvolvimento e crescimento econômico, e também aliviar a pobreza, melhorando os padrões de vida, os países agrupam-se em organizações de cooperação econômica. Um exemplo é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, formada por alguns países localizados ao sul da linha do Equador. E nesse mapa nós conseguimos observar os países que compõem a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Essa sigla aqui está em inglês, por isso que não tem muito a ver ali com o nome. Os membros, então, dessa comunidade também fazem parte da União Africana, que é o mais abrangente bloco econômico africano formado por todos os países desse continente. Então vamos ver alguns objetivos dessa União Africana, esse bloco econômico gigantesco da África. Alcançar maior unidade e solidariedade entre os países africanos e os povos da África, defender a soberania, a integridade territorial e a independência de seus Estados-membros, acelerar a integração política e econômica do continente, promover e defender posições comuns africanas sobre questões de interesse para o continente e seus povos, incentivar a cooperação internacional, levando em devida conta a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promover a paz, a segurança e estabilidade do continente, promover princípios e instituições democráticas, participação popular e boa governança, promover e proteger os direitos humanos e dos povos de acordo com a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e outros instrumentos relevantes de direitos humanos, estabelecer as condições necessárias que permitam ao continente desempenhar o seu papel legítimo na economia global e nas negociações internacionais.
promover o desenvolvimento sustentável nos níveis econômico, social e cultural, bem como a integração das economias africanas. Promover a cooperação em todos os campos da atividade humana para elevar os padrões de vida dos povos africanos. E coordenar e harmonizar as políticas entre as comunidades econômicas regionais existentes e futuras para a realização gradual dos objetivos dessa União Africana. Investir no desenvolvimento do continente, promovendo pesquisas em todos os campos e em particular em ciência e tecnologia. Trabalhar com parceiros internacionais relevantes na erradicação de doenças evitáveis e na promoção de boa saúde do continente. Em 2019, os países da União Africana estruturaram a Zona de Livre Comércio Continental Africana, que entrou em vigor nesse ano, com o objetivo de integrar os blocos regionais, eliminando progressivamente as tarifas aduaneiras e facilitando assim o comércio interno entre os seus membros. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para que o continente consiga atrair mais capital, é fundamental investir em infraestrutura, como saneamento básico, sistemas de comunicação e transportes. Agora o setor terciário da economia. Assim como ocorreu no Brasil, com a mecanização do campo e a concentração de terras, os países africanos passaram por um processo de transformação do campo. Isso ocorreu a partir da década de 1980 e gerou grande fluxo migratório para as cidades, que sofreram um intenso processo de expansão em curto período de tempo. Com isso, o setor terciário também cresceu no continente, por causa da necessidade de oferecer e ofertar serviços básicos para a população, como transporte, habitação, educação, entre outros. Desse modo, como em todas as grandes cidades do mundo, centros comerciais e financeiros, universidades, bancos, hotéis e aeroportos fazem parte da paisagem urbana africana. O turismo é uma das atividades do setor terciário que mais crescem no continente, empregando expressivas parcelas da população das cidades e mesmo nas áreas rurais. Além disso, é uma das poucas atividades em que as mulheres estão bem representadas. A África do Sul se destaca como polo turístico por causa das extensas paisagens, ricas em exemplares de fauna e da vegetação, atraindo milhares de visitantes interessados nos safaris, que consistem em expedições para a observação de animais em seus habitats. Os países da África setentrional, como Marrocos e Egito, também são bastante procurados, especialmente pelas atrações históricas, culturais e arqueológicas, como no caso as pirâmides do Egito, por exemplo. E a partir dessa aula, nós vamos começar a falar também sobre algumas principais economias desse continente africano. Alguns países se destacam no cenário econômico africano, apesar de também apresentarem fortes contrastes internos, que podem ser reduzidos com investimentos em política, infraestrutura e educação. Então nós vamos conhecer algumas características das 3 maiores economias da África em 2018, que foram a Nigéria, a África do Sul e o Egito. A Nigéria vai ser considerada uma economia rica, porém o país vai ser extremamente pobre. Em 2018, a Nigéria foi considerada a maior economia africana, com um PIB de 397 bilhões de dólares. As atividades econômicas do país são bem diversificadas. Na agricultura, que corresponde por quase 21% do PIB nacional, destacam-se as grandes lavouras comerciais de exportação, as plantations, principalmente de cacau, de seringueira e dendê nas áreas úmidas do sul, de amendoim nas áreas semiúmidas e de algodão no Sahel. Essas atividades concentram a maior parte da mão de obra do país, cerca de 70%. A pecuária também tem grande destaque no norte do país. O milho, o sorgo, a mandioca e o inhame, obtidos em cultivos de subsistência, contribuem com a base alimentar da população, cuja densidade demográfica é elevada, com mais de 191 habitantes por quilômetro quadrado. Além de solos favoráveis, a Nigéria tem grandes recursos minerais em seu subsolo, sobretudo ferro, estanho, ouro, diamantes, carvão, gás natural e especialmente petróleo. Esses recursos, aliados à farta hidroeletricidade, favorecem a industrialização desse país, que corresponde por 22,5% do PIB nacional. A Nigéria é grande produtora de petróleo e derivados, que correspondem a mais de 95% das exportações do país. A China, principal importadora desse produto, tem feito investimentos bilionários nesse país, principalmente no setor
petrolífero em parceria com empresas nacionais. Só para complementar um pouco essa informação, a China ela vem fazendo vultuosos investimentos no continente africano. Tanto porque está instalando indústrias nesse país e está melhorando a infraestrutura de alguns desses. A China e vários países africanos, elas são parceiras comerciais muito próximas, mas muitas vezes a China também acaba conseguindo vantagens sobre esses países africanos, infelizmente. Muitas empresas que se instalam então no continente africano não contratam mão de obra local. Ela traz mão de obra da China, são esses trabalhadores que vão estar controlando as fábricas e em menor número acaba contratando então pessoas locais. No cenário industrial, destacam-se produtos têxteis, alimentícios, químicos, cimento e aço. Quanto à população, o país apresenta um elevado crescimento demográfico, principalmente pelas altas taxas de fecundidade, em média cerca de 5 filhos por mulher. Isso resulta em uma crescente população jovem, que, em condições favoráveis, pode ser utilizada no mercado de trabalho, impulsionando o desenvolvimento econômico. Apesar das riquezas produzidas e exportadas, cerca de 60% da população nigeriana vive abaixo da linha da pobreza. Assim como acontece na maioria dos países africanos, a ambição pelo enriquecimento e os conflitos internos facilitam a corrupção que beneficia poucos em detrimento da maioria. A exploração de ouro e diamantes, por exemplo, presta-se facilmente à clandestinidade e ao contrabando, favorecendo apenas poucos grupos nacionais, articulados aos grupos estrangeiros que financiam essa atividade. Bom, gente, a nossa aula de hoje era curtinha, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nós nos vemos na próxima aula. Beijo, tchau!